Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia nesta noite em Romanos capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versos 31 até o verso 39. Romanos capítulo 8, nós estamos em um domingo tão abençoado, um domingo tão gracioso, então nada melhor do que falar nesta noite sobre a graça do Senhor, falar sobre este favor no qual nós sempre chamamos de imerecido, esse favor no qual nós colocamos como aquele que nos alcança quando nós não queríamos ser alcançados. Romanos capítulo 8, nós faremos a leitura do verso 31 até o verso 39. Amém? Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curva sua cabeça por um instante. Senhor, nós o bendizemos pela tua graça, nós o bendizemos por ter nos trago até aqui nesta noite, o bendizemos porque a tua palavra é rica, a tua palavra é eficaz, e como o Senhor dirá pela boca do apóstolo Paulo, ela é inspirada por ti, para que nós encontremos nela o ensino, encontremos a correção, encontremos a instrução necessária para que nós vivamos. Ó Pai, que nesta noite os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e assim sairmos daqui ministrados e enriquecidos pela boa palavra do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto de Romanos 8, logo nos vem à mente, como eu havia dito, a maravilhosa graça em Cristo Jesus. Há uma frase de um pastor chamado Arthur Pink, e ele vai nos dizer assim: a graça é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça, tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas, tão contrários a Deus que não podem voltar para Ele, tão cegos que não podem vê-lo, tão surdos que não podem ouvi-lo, e tão mortos que Ele mesmo precisa abrir os seus túmulos e levantá-los para a ressurreição. Portanto, quando nós olhamos para a graça em Cristo Jesus, ou quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos que nós estávamos deitados, que nós estávamos sem reação nenhuma, e a graça simplesmente fez tudo o que nós deveríamos ter feito ou não conseguiríamos fazer. Por mais que esta frase seja forte, ela é mais do que verdadeira e ela aponta diretamente para a nossa humanidade, mostrando que nós somos pequenos, mostrando que nós somos incapazes e mostrando que nós somos insuficientes de fazer algo por nós mesmos. A graça, ela vai nos trazer esta visão ou este olhar de que a todo momento nós dependemos de Cristo Jesus. E ao olharmos para aquilo que a Bíblia fala sobre a graça, nós nos lembraremos do mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, quando diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós estávamos ali sem reação alguma, foi a graça do Senhor que nos alcançou. Foi a bondade do Senhor que veio até nós, que mesmo olhando filhos ou desobedientes que mereciam a ira do Senhor, Ele foi e nos deu o prazer de ter a vida. Portanto, quando nós olhamos para as palavras
do apóstolo Paulo, bem como para as palavras do autor citado nesta noite, nós vemos o infindável amor em Jesus Cristo por nossas vidas. O Deus soberano, sendo rico em sua misericórdia por causa do seu grande amor, envia-nos Jesus Cristo para que nós nos tornemos justos, para que nós nos tornemos santos, para que nós possamos olhar para este Evangelho ou olhar para a cruz de Cristo e dizer: é ali que eu vou encontrar o arrependimento que eu preciso, é ali que eu vou encontrar a nova vida que eu preciso. Por isso, este Evangelho é aquele que nós olhamos e dizemos: que bênçãos graciosas eu encontro em Cristo Jesus, que bênçãos maravilhosas eu encontro no meu Senhor. As Escrituras, elas apontam que se nós não formos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós não encontraremos a salvação para as nossas vidas. Mas, quando nós falamos de salvação, nós entendemos que há muitas outras bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. A paz para viver, a alegria, a restauração, a justiça verdadeira, a confiança, a felicidade para os nossos dias, somente em Cristo Jesus. Então perceba que quando eu falo graça, que quando eu digo eu fui agraciado pela cruz de Cristo Jesus, eu não estou dizendo que eu somente fui salvo de um lamaçal do pecado, mas eu estou dizendo que eu fui cheio, que eu fui completo, eu estou dizendo que eu encontrei o melhor lugar para que eu pudesse viver. Por isso, depois de tudo isso que eu falei para os irmãos, não há lugar onde nós encontramos a vida, senão em Cristo Jesus. Perceba, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: antes, outrora, estavam mortos em vossos delitos e pecados. Mas, versículo 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, pela graça vocês foram vivificados ou salvos. E melhor do que isso, quando nós nos lembramos das palavras de Paulo em Efésios, e voltamos o nosso olhar para o capítulo que nós lemos de Romanos 8, indo lá para o versículo 39, quando o apóstolo Paulo diz: e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É aí que a graça fica melhor ainda, é aí que nós entendemos que o favor é mais gracioso ainda, porque além de nos trazer a vida, porque além de nos trazer uma recompensa, nós podemos ter a certeza e afirmar: nada pode me tirar deste amor que está pautado em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a graça divina é o soberano e salvador favor de Deus, exercido como dádiva nas nossas vidas, exercido como bênção nas pessoas que olham para si mesmo e dizem: eu não tenho mérito algum, eu não mereço nada, mas mesmo assim o Senhor me alcança. A palavra do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Roma é esta. Esta é a verdade que ele quer trazer para a igreja de Roma, esta é a verdade que ele quer deixar para a igreja de Roma. Nada pode separar vocês do amor de Cristo Jesus, nada pode separar aquele que foi alcançado por Cristo Jesus. As cartas apostólicas, elas normalmente vêm para trazer ou vêm para declarar uma verdade para a igreja. E a verdade que o apóstolo Paulo quer deixar na carta aos Romanos é: Cristo veio. Se você é um judeu, se você é alguém que conhece a lei, se você é alguém que está esperando o Messias, Paulo vai dizer: Cristo veio. Se você é alguém que não conheceu a lei, ou se você é um gentio que não teve a oportunidade do estudo, Paulo vai dizer: Cristo veio. Paulo vem para mostrar que a graça, ela alcança a todos aqueles que são seus. Paulo vem para mostrar que a graça, como nós cantamos nesta noite, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, a graça, ela vem para nos fazer, ou para nos tornar participantes deste reino. E como o apóstolo Paulo vai colocar em Romanos 1:8, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Portanto, em Cristo Jesus, todos nós somos alcançados. Em Cristo Jesus,
Todos nós somos favorecidos. Não tem esse negócio de eu ser o povo escolhido, não tem esse negócio de eu ser descendente de judeu. Jesus Cristo, ele vem para mostrar a graça, vem para salvar pecadores que estavam caídos e necessitavam de salvação. Mas, para que nós entendamos melhor aquilo que se passava no momento em que Paulo escreve, entenda que a igreja de Romanos, ou de Roma, ela advém de algumas pessoas que viveram no Pentecoste. Algumas pessoas, alguns romanos, alguns prosélitos, alguns gentios, que viram todo aquele movimento da igreja em Atos capítulo 2. De Atos capítulo 2 até o momento em que Paulo escreve, há mais ou menos 28 anos. Portanto, o propósito de Paulo nesta carta é mostrar que Cristo Jesus, ele não faz acepção de pessoas. É mostrar que Cristo Jesus alcança com favor imerecido tanto aqueles que se denominam judeus e aqueles que se denominam gentios. Mas o problema que havia naquela igreja é que muitos dos judeus que estavam ali queriam voltar às suas velhas práticas judaicas, queriam voltar às suas práticas antigas, e alguns ainda diziam, mas Jesus, o Cristo, ainda não veio. Não é esse Messias que nós conhecemos. Havia muitas filosofias da época que pautavam com isso. Desta maneira, Paulo vem para dizer, Paulo vem para mostrar para a igreja de Roma que Cristo Jesus alcança mesmo assim. E o caminho que Paulo vai traçar, desde o capítulo 1 até o findar da sua carta, é mostrar a igualdade entre o povo judeu e o povo gentil. Se nós olharmos lá para o capítulo 1, logo depois do versículo 17, versículo 18, quando Paulo tem duas plateias na sua frente. Vamos imaginar o cenário nesta noite. Eu tenho por um lado os judeus, eu tenho por outro os gentios. Paulo primeiro vai olhar para os gentios e vai dizer: vocês, filhos da desobediência, vocês que merecem o pecado, vocês desobedientes de pai e mãe, vocês arrogantes, vocês orgulhosos, jactanciosos e todas as demais coisas, vocês mereciam ir para o inferno. Pode falar isso aqui, não pode, pastor? Vocês mereciam a ira de Deus derramada sobre vocês. Mas, irmãos, perceba agora a arrogância que há no povo judeu. Tente imaginar isso comigo. Quando o apóstolo Paulo está olhando para os gentios que há na igreja e dizendo todas estas coisas, imagine os judeus dizendo: pois é, nós temos a lei, nós conhecemos o Messias, enchendo o peito, batendo palma e dizendo: é isso aí, Paulo, fale mal deles mesmo. Só que lá no capítulo 2, Paulo vai agora virar o seu olhar para o povo judeu e dizer: e vocês, que mesmo tendo a lei, que mesmo conhecendo o Messias, que mesmo conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vocês também pecaram contra o Senhor, vocês mataram o Cristo, vocês fizeram isso e isso mais. E lá no versículo 23 do capítulo 3, Paulo ergue a sua voz e diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E um pouco mais à frente Paulo vai dizer: não há um sequer que me procure, não há um sequer que me adore. Perceba a condição que Paulo coloca todos nós como igreja. Perceba a condição que Paulo vai chamar-nos a atenção neste momento. Tente imaginar nós diante de Paulo, ouvindo todas estas palavras e se perguntando: Senhor, e agora o que eu posso fazer? Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando a toda aquela multidão, depois de falar no versículo 22, vocês mataram Cristo, vocês fizeram isso. Lá no versículo 37, o povo vai olhar desesperadamente para Pedro e dizer: e agora o que nós faremos? E o apóstolo vai dizer: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. O caminho que o apóstolo Paulo faz aqui, a partir do capítulo 6, 7, 8, é mais ou menos o caminho que Pedro fez em Atos capítulo 2. Pedro ou Paulo conforta o coração da igreja de Roma, conforta o coração da igreja de Cristo, dizendo: celebrem a salvação que há somente em Cristo Jesus, celebrem a graça que há somente em Cristo Jesus.
diante das verdades escritas pelo apóstolo, nós olhamos para o texto e o nosso olhar cai no capítulo 6, quando Paulo aponta para a igreja a salvação que há em Cristo Jesus, a salvação do pecado que há pela graça. Só que se nós olharmos para o capítulo 7, nós veremos agora um Paulo olhando para a igreja novamente e mostrando que aquele que não está debaixo da graça, mas está debaixo da lei, não vai encontrar a salvação necessária. No entanto, meus irmãos, o nosso grito de esperança se encontra no versículo 24 do capítulo 7, quando Paulo vai dizer assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse exato momento há um certo desespero em nossos olhos. Nesse exato momento há um certo desespero em nossos corações, quando Paulo mesmo nos mostra perguntando: desventurado homem que sou, quem me livrará desta morte? Quem me livrará deste pecado? A nossa esperança se encontra no versículo 25, quando Paulo vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo do pecado. E inicia o capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois de Paulo caminhar nos mostrando aonde nós estávamos, qual era a nossa condição, Paulo nos mostra um Jesus como nosso Salvador e Libertador. Paulo nos traz segurança por sabermos que estamos em Cristo Jesus. E se nós olharmos para as palavras do mesmo, lá em Efésios 1, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Desta maneira, nós podemos regozijar, nós podemos nos alegrar por saber: eu estou em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 8, os versos que nós lemos, nós vemos que a graça nos permite viver em Cristo sem medo de que nos afastemos de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. A graça em Cristo permite-nos viver sem medo que nos afastemos do Senhor. Entenda que esta frase vai nos dizer: em Cristo. Você precisa estar em Cristo para ter esta segurança. Mas a questão é: o que esta graça maravilhosa traz a nós cristãos? Se nós olharmos para os versos de 31 a 34, nós veremos que a graça em Cristo nos faz desfrutar bênçãos em Deus. Perceba, nós temos dos versos 31 a 34, algumas perguntas que Paulo nos coloca. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? E assim por diante. A questão aqui é: quais são as respostas para estas perguntas? Principalmente as duas perguntas primeiras. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está querendo nos mostrar com essas duas perguntas? O que Paulo está querendo nos mostrar com esses dois questionamentos? Quando o apóstolo coloca: se Deus é por nós, nós entenderemos, ou nós usamos muito esse texto nas reuniões de oração, nós usamos muito esse texto quando nós estamos passando por alguma coisa. Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra mim? Mas entenda aquilo que o apóstolo Paulo quer colocar. Ele quer apontar para a verdade de que, de fato, Deus está conosco. E se Deus está conosco, nada mais importa. Podemos colocar assim: se Deus está do nosso lado, nada mais adianta. É isso, será que Paulo quer colocar? Nesta pergunta, Paulo não quer dizer que nós não sofreremos tentações. Paulo não quer dizer que nós não sofreremos angústias. Paulo não está querendo dizer que nossa vida, a partir de então, será um mar de rosas. Ele não está querendo colocar: a partir do momento em que eu tenho Deus comigo, a partir do momento em que eu tenho o Senhor a favor de mim, pronto, minha vida está maravilhosamente boa.
Paulo não está querendo colocar isso, mas Paulo está querendo dizer, por mais que venham tribulações, por mais que venham momentos angustiantes, por mais que venham momentos em que nós pensaremos em desistir, por mais que venham momentos de aflições, Paulo está colocando, mas creia que o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para que você fosse liberto da morte, é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo Deus que está caminhando do seu lado neste momento. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos colocar que mesmo que venha todas estas coisas, eu posso acalentar o meu coração em Deus. Eu posso acalmar o meu coração em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo em que nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 31, os nossos olhares se voltam ao versículo 28, quando Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Meus irmãos, Paulo está dizendo, tudo que acontece nas nossas vidas é bondade do Senhor. Tudo que acontece nas nossas vidas é graça do Senhor. Tudo que acontece no nosso andar diário é graça do Senhor. Portanto, se for tribulações, se for adversidades, se for alegrias, se for momentos de paz, glorifique sabendo que o Senhor está com você. A graça, ela é isso. A graça é entender que nós dependemos do Senhor em todos os momentos. Se eu passo pela aflição do meu dia, eu entendo que a graça do Senhor me alcançou e por isso que eu vou confiar que Ele estará cuidando de mim naquela situação. No verso 32, o apóstolo demonstra-nos a incrível graça de Deus Pai pelos seus, quando Ele não poupa o seu próprio filho, o seu único filho, mas antes o entrega para que fosse morto por mãos de iníquos. Meus irmãos, a maior bênção que nos foi concedida como igreja não é a justificação. O bem mais precioso que nos foi concedido não foi o chamado, não foi a segurança, não foi a santificação, porque estas coisas são condicionamentos, são favores dispensados pelo cumprimento da cruz de Cristo Jesus. O presente mais valioso que nós, como igreja, recebemos, a maior dádiva que nós recebemos em nossa vida, é olhar para dentro de nós, é olhar para o nosso coração e dizer: eu sou lavado, eu sou remido, eu sou comprado, eu sou revestido pelo sangue de Cristo Jesus. Este é o maior favor que nós recebemos como igreja. O fato de Deus Pai dar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós como igreja. Por isso, está aí a graça de estarmos em Cristo Jesus. Entender por meio do Evangelho que tudo que acontece em nossos dias não foge do plano de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida não foge do governo soberano de Deus. Eu quero trazer um exemplo para os irmãos, que se encontra lá no livro de Atos. Capítulo 5, depois de os apóstolos estarem pregando, estarem falando de Cristo Jesus, eles são presos, levados ao Sinédrio, e ali no Sinédrio eles apanham e são proibidos de pregar sobre Cristo Jesus. Aqueles que estavam ali dizem: não, vocês não podem mais ficar pregando sobre esse Jesus, sobre esse Cristo. Mas o que eu quero marcar para os irmãos é que lá no final do capítulo, lá no versículo 41, o texto vai dizer assim: e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Veja a lição que os irmãos da igreja de Atos nos dá. O fato de eles terem apanhado, o fato de eles terem sofrido, o fato de eles terem padecido pelo nome de Cristo Jesus, é um motivo de alegria, é um motivo de regozijo para o coração daquela igreja. Nós hoje não temos ninguém com facas, nós hoje, pelo menos no contexto brasileiro, não temos ninguém que coloque uma arma na nossa cabeça e diz: nega Jesus ou então você morre. Mas nós temos outras situações que nos fazem todos os dias reclamar e dizer: por que isso está acontecendo comigo? Mas o texto
no texto de Romanos, Paulo vai chamar-nos a atenção. Nós somos completamente agraciados por estarmos em Cristo Jesus. E como Pedro vai lembrar a igreja de Pedro, o sofrimento da nossa vida, a provação da nossa fé, para nada mais serve do que para nos mostrar se nós de fato estamos em Cristo Jesus ou se nós somos simplesmente banda voou. Por isso, a graça em Cristo Jesus nos permite viver sem medo de que nada nos afaste de Deus. Nós vimos isso quando a graça em Cristo nos mostra bênçãos que nós desfrutamos do Senhor. E na continuação do texto, a graça em Cristo revela o infinito amor de Deus por aqueles que são seus. Paulo vai colocar, a partir desta parte do texto, vai nos mostrar que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas ele inicia com uma pergunta: quem poderá nos separar, ou quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que nós devemos nos questionar todos os dias. Entenda, nós como seres humanos, somos muito tendenciosos a criar ídolos, a criar coisas, a nos apegar com coisas. Nós temos o contexto de Israel, passou 430 anos ali no Egito, sofrendo, padecendo dores. De repente o Senhor, com mão forte, tira aquele povo da terra do Egito, traz para o deserto e promete a terra prometida. Mas qual que é o problema? O problema é que o povo de Israel vê todos os demais exércitos caminhando com o seu Deus na frente, caminhando, mostrando o seu ídolo na frente, mostrando a sua divindade na frente. O povo de Israel começou a questionar: e nós, Moisés, por que nós não temos nada para mostrar? Por que nós não conseguimos mostrar o nosso Deus? Perceba, meus irmãos, a mesma graça que nós vemos nos libertando do pecado no Novo Testamento, foi uma graça que libertou o povo de Israel da terra do Egito, da opressão do Egito. Mas o que o povo de Israel fez? Preferiu ver um ídolo, preferiu algo para tocar, algo palpável, para dizer: é este o Deus que eu sirvo, do que simplesmente olhar para todos os favores recebidos por Deus desde o momento em que estava no Egito e agradecê-lo por isso. A questão de Paulo é: quem nos separará do amor de Cristo? E no discorrer do texto, o apóstolo Paulo faz uma lista que possivelmente, ou que tenderia a nos separar do amor de Cristo. Nós somos muitas vezes medrosos. Perceba que Paulo faz uma lista de coisas que possivelmente nós teríamos medo de enfrentar. Paulo completa: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem aqui gosta de passar fome? Quem gosta de sair pelado na rua? Quem aqui gosta que alguém coloque uma espada, ou que você sofra perseguição? Nós não gostamos destas coisas porque machucam a nossa carne, porque machucam o nosso físico. Mas talvez aqueles que entendem o poder da cruz de Cristo podem se perguntar: poderá essas coisas nos separar do amor de Cristo Jesus? Por quê? Aquele que está em Cristo experimentou das bênçãos citadas no primeiro ponto. Aquele que está em Cristo Jesus entendeu as bênçãos em Cristo Jesus. Entendeu que viver em Cristo Jesus é algo maravilhoso. Entendeu que a alegria de estar em Cristo Jesus é algo maravilhoso. Entendeu que a paz nos seus dias por estar em Cristo Jesus é algo maravilhoso. E como o pastor colocou nesta manhã, nós devemos viver de forma com que Deus seja glorificado. Nós devemos viver de forma com que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, o questionamento aqui é: pode essas coisas nos tirar da presença do Senhor? Nós começamos a nos questionar. Já ouvi alguns exemplos de algumas pessoas que dizem: quando eu não era convertido, eu não passava por estas coisas.
Quando eu não era convertido, eu não passava por determinadas coisas que eu passo hoje. Mas, meus irmãos, nós temos que parar para entender e olhar o que é a fome perto da morte eterna, o que é a fome perto do juízo eterno, o que é a fome perto do inferno eterno. Por isso a questão é, pode essas coisas nos separar do amor de Cristo, mas quando nós nos colocamos, quando nós de fato conhecemos a Cristo Jesus, nós dizemos, isso não pode nos separar do amor de Cristo, porque mesmo que venha fome, mesmo que venha perseguição, mesmo que venham todas estas coisas, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele me ajudará nessa situação. A graça de Cristo, ou a base desta confiança, é o caráter do constante amor de Cristo Jesus. Pois ele vai dizer no verso 34, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo intercede por nós, Ele morreu por nós. Cristo que veio à terra e morreu, Cristo que ressuscitou, Cristo que fez com que nós fôssemos justificados, regenerados, Cristo é quem faz com que nós nos tornemos santos, por isso a glória, a honra e o poder é para Cristo Jesus. E ao lermos nas Escrituras que Deus nos agraciou com Cristo Jesus, nós devemos entender, eu não quero me separar deste amor por nada. Eu não quero deixar esse amor de Cristo Jesus por nada, porque Ele é o que deve me sustentar, é o que deve me guiar todos os dias. No verso 37, Paulo vai nos dizer, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja bem, o verbo amou, no versículo 37, está nos mostrando, ou está no passado, conjugado no passado. Só que se nós pararmos para analisar, nós entenderemos que mesmo que esteja indicado no passado, o amor de Cristo, Ele é algo que nos amou enquanto estava na cruz, é algo que nos ama constantemente, é algo que enquanto nós estarmos nele, será amoroso conosco. O amor de Deus, Ele caminha conosco todos os dias. Se trouxermos então esta palavra para o nosso português, mesmo que esteja no passado, nós entenderemos que o amor de Cristo caminha comigo todos os dias, por isso eu estou segurado, por isso eu posso dizer, nada me separa deste amor, porque a todo momento, porque a todo instante, porque a todas as horas, Ele me acompanha. Há uma palavrinha que eu conhecia lá do sertão, chamada aperreio. O sertanejo usa essa palavra para tudo. Se está preocupado, estou aperreado. Se está angustiado, estou aperreado. Se eu estou precisando de alguma coisa, eu estou aperreado. Se eu estou sem dinheiro, eu estou aperreado. Por isso, mesmo que venham os aperreios da vida, mesmo que haja as aflições da vida, entenda, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa base, o nosso fundamento, aquilo onde nós estamos alicerçados, se chama Cristo Jesus. O meu socorro está em Cristo Jesus, a minha alegria está em Cristo Jesus, a minha paz está em Cristo Jesus, portanto, toda a minha vida eu coloco em Cristo Jesus. E é por isso que nós somos agraciados. Há uma frase, já estou findando, de um comentarista chamado John Murray. Ele vai dizer o seguinte: Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi o Pai que o entregou, e não Judas por causa do dinheiro, nem Pilatos por causa do temor, nem judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Portanto, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo entregou-nos graciosamente, simplesmente porque Ele amou a Deus sobre todas as coisas. E o grito de alegria que o apóstolo Paulo nos coloca no versículo 39, que seja o mesmo grito que nós demos nesta noite. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça.
Senhor, nós o bendizemos pela tua graça, nós o bendizemos